pessoal, boa noite. Estão todos me ouvindo bem? Vamos aguardar aí. Boa noite. Vamos lotar essa sala virtual hoje. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Rafa, você tá me ouvindo bem? Olá, pessoal, boa noite. Vamos ver essa sala cheia hoje. Boa noite, boa noite. Vamos todos nos acomodar, pegar o nosso bloquinho de anotações, porque hoje nós vamos falar sobre uns assuntos muito interessantes, assuntos bastante abordados nas provas de odontologia. O som tá legal? Tá todo mundo conseguindo ouvir? Alguém, por favor, só dá um ok aí, um joinha se estão conseguindo ouvir, se estão ouvindo bem. O som está ótimo, obrigada, Regina. Olha, a sala tá enchendo. Show! A imagem tá legal também, bem iluminada, dá para enxergar direitinho. Certo. Bom, pessoal, então, primeiramente eu queria agradecer o convite, tá travando aí para vocês? A Natasha disse que está travando, mas aqui para mim tá normal, tudo ótimo? Então, Natasha, tenta reiniciar a sua internet, talvez seja algum probleminha aí na sua conexão. Oi, Adri! Muito legal aqui. A imagem tá legal sim. Beleza. Então, pessoal, eu queria agradecer o convite do Marco Aurélio, o convite de toda a equipe do MCA, agradecer o Rafa, nosso grande parceiro. E a gente vai tentar transformar esse momento, né, em um momento aí que a gente consiga aprender algumas coisinhas. Oi, Rafa, obrigada pela presença. E a gente vai, então, pessoal, nesse momento de pandemia, é o jeito que a gente encontrou, né? Aqui o quartinho da minha casa virou estúdio, apesar de eu continuar trabalhando, porque nós militares nós não paramos nessa pandemia, né, no Covid, nós tivemos algumas adaptações, mas a gente segue na luta, né? Então o Marco Aurélio arrumou um jeitinho de nós ficarmos mais em conexão, né? Embora não seja uma proximidade física, através dessa proximidade virtual, então a gente consegue pelo menos transmitir algumas informações, trocar algumas experiências, né? E hoje eu tô aqui para falar de um assunto que particularmente eu gosto bastante, que os aspectos radiográficos que são de interesse endodôntico. Então, hoje em dia, isso é assunto muito recorrente em provas, não só nas provas militares, tá, pessoal? Que é o meu forte, digamos assim, né? Mas também dentro das prefeituras, dos tribunais, das provas de hospitais, né? Provas de uma forma geral. Certo, pessoal? Então hoje a gente vai falar sobre os aspectos radiográficos que mais nos interessam na endodontia. Deixa eu subir um pouquinho aqui a câmera. Vamos lá. Primeiro, pessoal, somente o raio-x que for imprescindível é que deve ser realizado, né? Porque o raio-x ele é um procedimento irreversível, uma vez que a gente expõe o nosso paciente a essa dose de radiação, mesmo que pequena, que é a radiação do raio-x odontológico, esse procedimento ele não pode ser desfeito, ele é um procedimento irreversível. Então a gente deve manter as doses tão baixas quanto razoavelmente execuíveis, não é mesmo? E só aqueles raios-x que forem mais essenciais, imprescindíveis, é que devem ser realizados. Então, o que eu falei ali das doses tão baixas quanto razoavelmente execuível, o que eu quero dizer? É o princípio da ALARA, isso cai bastante em concurso. Então, eu vou utilizar uma dose de radiação e um tempo de exposição que seja necessário para eu produzir aí a minha imagem radiográfica, nem mais nem menos. Por que nem mais
mais nem menos. Nem mais para eu não submeter o meu paciente a uma radiação desnecessária e nem menos, pessoal, porque aí eu vou ter que repetir o exame e aí perde sentido, né? Eu vou ter que submeter esse paciente a um novo exame de raio-x, vou submeter ele a uma nova radiação. É então um procedimento irreversível e que a gente deve sempre tomar consciência aí, pessoal, que a gente deve usar os protetores de tireoide, avental de chumbo, porque a gente está falando em raio-x aqui no Brasil, né? A gente sabe que quem acompanha aí o livro do Hargreaves, que é um autor americano, já existem algumas outras diretrizes lá nos Estados Unidos, né? Que eles já dispensam algumas vezes o uso do colar, do avental de chumbo e o protetor de tireoide, em alguns casos onde ele vai interferir no exame, ele também não é usado. Mas isso são atualizações, tá, pessoal? São coisas que ainda não entraram em vigor aqui no Brasil, mas que a gente precisa comentar, certo? Deixa eu só posicionar aqui. Isso aí. Então, falamos do princípio da Lara, falamos do princípio de radioproteção e falamos que o raio-x é um procedimento irreversível, certo? Então, vamos lá. Para quando a gente utilizar aí o exame radiográfico na nossa clínica, a gente deve utilizar o método tempo-temperatura para revelação e análise sobre o uso do negatoscópio, tá? Para que a gente tenha um melhor aproveitamento aí das nossas imagens. Qual é a principal limitação do meu exame radiográfico, pessoal? É que o exame radiográfico, ele é bidimensional e o meu dente é uma estrutura tridimensional, não é mesmo? Então ele tem profundidade, tem noções de largura, profundidade. Meu exame, ele não me dá essa noção de profundidade, né? Então aí eu lanço mão de algumas técnicas que a gente vai falar daqui a pouquinho. E até mesmo lanço mão de outros exames, como a tomografia, que nós também vamos comentar, que nos dá essa noção sim de profundidade, essa noção de 3D, certo? Aí, pessoal, uma coisa que a gente precisa falar é que existem algumas lesões mais pro lado da endodontia, né? Que a gente não consegue ver no raio-x, mas que elas existem, elas estão lá, né? E muitas vezes a gente pode ter uma grande lesão presente em tecido, em osso esponjoso e ela não ser visível radiograficamente. Ah, Mirella, isso é possível? Sim, é possível. A gente também vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre o que determina se a lesão vai ser visível no raio-x ou se ela não vai ser visível. Então, antes da gente aprofundar no assunto aí, pessoal, eu gostaria de falar para vocês sobre o aniversário MCA. Então, se você não é nosso aluno ainda MCA, não é meu aluno do Endo Marinha, o aniversário é do MCA, mas quem ganha o presente são vocês, tá? Rafa, deixa o cupomzinho aí, por favor, porque daí escreve aí no chat, a galera aproveita, usa o cupom, se gostar da aula, entra lá no site do MCA e adquire as nossas videoaulas e os nossos PDFs, tá? Rafa, por favor, então deixa ali o cupomzinho escrito no chat, certo? Se o Rafa não escrever ali no final, eu vou colocar para vocês, tá bom? Voltando aqui, então. Em relação aí, pessoal, aos nossos autores, o que eles falam, né, sobre... Ó, tá aí, ó, Rafa. O cupom é aniversário MCA, tudo em caixa alta, tá? Ele vai dar, eu acho que é 30% de desconto, certo? Isso aí, 30% de desconto em todos os cursos. Então, existem muitas vantagens, pessoal, cada vez mais o meu raio-x convencional, ele vem sendo substituído pelos sensores digitais, certo? Então, esses sensores digitais, eles trazem uma série de vantagens em relação aos filmes convencionais. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho do raio-x digital. O raio-x digital, qual é a principal vantagem, pessoal? Redução da dose de exposição. Enquanto que, vamos lá, para radiografar em temperatura ali 21 graus, eu vou radiografar um paciente que não é obeso, nem muito magrinho, vou usar um tempo de exposição de 0,06 segundos, por exemplo. Lá no meu raio-x digital, eu vou usar quase a metade desse tempo. Então, quando eu reduzo a dose de exposição, o que eu reduzo? Reduzo o tempo de exposição, eu vou reduzir também a dose de radiação a que eu submeto o meu paciente. Isso é uma grande vantagem. Outra vantagem, pessoal, é que o raio-x digital ele gera uma imagem quase que instantânea.
Então, eu consigo fazer a imagem, capturar a imagem ali do dente que eu quero radiografar e quase que instantaneamente eu já consigo enxergar a imagem se formando no meu software, no computador que está acoplado ao meu raio-x digital. Isso é muito legal porque eu não perco tanto tempo revelando, eu já vejo se eu conseguir ali enxergar todas as áreas que eu tinha interesse, enfim. Outra vantagem bem legal é que eu elimino a variável do processamento radiográfico. Então eu não preciso revelar, lavar, fixar, né? Que isso, quanto mais eu aumento esses passos, mais chance de ter erro no meu procedimento, né? E além do que eliminando essa variável do processamento, eu deixo de utilizar aqueles líquidos ali que são poluentes para o ambiente, bem como o cartuchinho, a película de chumbo do raio-x. Então é bom para o meio ambiente, é bom para o paciente, é bom para a gente, certo? Eu posso fazer o uso dessas imagens e arquivar em prontuário eletrônico. Então, esse prontuário eletrônico, eu consigo ter ele salvo no computador, eu elimino ali o papel, o arquivo, né? Então, toda uma questão ambiental, eu diminuo o impacto ambiental. Eu reduzo também a exposição do meu pessoal, oi Rosana, a minha exposição e a do meu paciente a essas substâncias químicas perigosas, né? Tanto os líquidos de revelação quanto a lâmina de chumbo, enfim. Então, só vantagens em relação ao uso dos sensores digitais. Aí, pessoal, eu preciso estabelecer aqui uma diferençazinha entre resolução espacial e resolução de contraste. São dois conceitos que a gente fala bastante em radiologia quando a gente quer definir aí a diferença entre os objetos. Então, resolução espacial, anotem aí, é a capacidade de exibir dois objetos muito próximos entre si como sendo duas entidades separadas. E a resolução de contraste é a capacidade de diferenciar entre áreas em uma imagem baseada na sua densidade. Então, enquanto que a resolução espacial eu consigo diferenciar duas estruturas muito próximas entre si, na resolução de contraste eu faço essa diferenciação baseada na densidade das estruturas. Então, são duas propriedades bastante desejáveis quando eu estou falando aí de raio-x, certo? Então, aí tem algumas recomendações que eu falei ali no início que modificaram um pouquinho em relação ao que os autores americanos, por exemplo, relatam que agora eles estão usando. Enquanto que aqui no Brasil a gente usa o avental de chumbo, usa o protetor de tireoide, a parede do consultório é chumbada, eu não fico na direção do feixe, né? Eu não acompanho no momento da execução, eu não acompanho o paciente enquanto eu estou radiografando, eu deixo ele paradinho ali, vou para trás da proteção, disparo o raio-x e não fico nessa direção do feixe. Algumas modificações aí nos Estados Unidos já foram preconizadas, tá, pessoal? Dizendo no seguinte, que a proteção com colar de tireoide ela deve ser utilizada por crianças e fornecida para os adultos somente quando ela não for atrapalhar o exame. Então, assim, se ela for interferir de alguma maneira no meu exame, eles já estão dispensando. Estou falando lá nos Estados Unidos, estou falando do Cohen Hargreaves, tá? Cohen Caminhos da Polpa, o livro do Kenneth Hargreaves. Eles falam também de um outro aspecto, pessoal, que eu acho muito interessante. Quando a gente fala em raio-x, a gente diz que a gente precisa colimar o feixe. O que significa colimar o feixe? Direcionar o meu feixe de raio-x exatamente para a minha área de interesse, para que ele não sofra essa dissipação. Então, por isso que tem aquele colimador, que é aquele tubinho, né, da saída do raio-x, onde eu encaixo no meu posicionador, certo? Aqui no Brasil a gente está acostumado com a colimação circular do feixe, né? Onde eu acabo expondo uma área maior. Vamos lá, pensa comigo. Quando eu quero radiografar um molar inferior, por exemplo, a minha película ela é retangular, minha película radiográfica. E a minha colimação do feixe ela é circular. Então eu acabo captando uma área maior do que a minha área de interesse, certo? Então, eu estou expondo meu paciente a uma dose de radiação desnecessária, porque se eu fosse radiografar uma areazinha menor, com feixe mais colimado, eu poderia diminuir o tempo de exposição. Então, lá nos Estados Unidos, eles já estão fazendo colimação retangular do feixe.
que eu não consigo, não vi ainda, mas imagino que seja uma colimação no formato da película que só vá expor realmente aquela área de interesse. Com isso diminui a radiação e aí eles começaram a dispensar o uso desses protetores 1000 aí que a gente continua usando aqui no Brasil, porque aqui é recomendado. Então, pessoal, também outra coisa que é super recomendada é usar os filmes de ultra velocidade. Então, eu não vou usar mais os filmes de speed, eu só vou usar e-speed, os filmes ultra rápidos, tá? E eu sempre vou ajustar para a dose mínima para produzir uma imagem aceitável, certo? Tá tudo jóia aí? Tá chegando direitinho o sinal e o áudio? Por favor, mandem um ok aí, só para ter a certeza aqui que não tá travando. Vamos lá? Tá tudo certo, pessoal? Rafa, tá me ouvindo direitinho? Beleza. Pessoal, a resolução obtida com esses raios-x digitais, ela é igualmente boa ou melhor do que do raio-x convencional. Então, se eu estiver falando de resolução espacial, ela é show, é igualmente boa ou até um pouquinho superior, tá? E uma outra vantagem é que o raio-x digital, ele não precisa ser refeito se eu errar a técnica. É claro que eu vou cuidar para não errar a técnica e não submeter o meu paciente a uma radiação desnecessária. Mas se eu errar e, por exemplo, o contraste não ficou legal, o meu tempo de exposição não era exatamente esse, eu consigo corrigir a imagem pelo pós-processamento. Como eu faço isso? Direto lá no software, tá? Então eu consigo mexer na escala de cinza, encurtar ou alongar essa escala e aí eu consigo corrigir possíveis defeitos no pós-processamento. E lembrando, pessoal, que os procedimentos em endo eles necessitam de um alto contraste e uma escala de cinza mais curta, certo? Está escrito lá no livro. Então, meu exame radiográfico em endodontia ele precisa ter bom contraste, sem distorção ou mínima distorção. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho das tomadas radiográficas, tá? Eu tenho uma tomada radiográfica que o feixe é centralizado. Ela se chama tomada ortorradial. Então, eu quero radiografar um dente que está aqui na minha frente, vou direcionar o feixe diretamente para a minha área de interesse. Então, ela é uma centralização do feixe, ortorradial, certo? Esse raio-x ortorradial, ele é o raio-x que é mais livre de distorções, ou com mínimas distorções. Então, sempre que eu quiser ter uma noção mais aproximada da realidade, eu vou usar o ortorradial. Depois a gente vai falar das variações, tá? Devo englobar áreas adjacentes, coroas dos dentes investigados e não só o ápice, né? Não só a raiz. Quanto à interpretação radiográfica, pessoal, os sensores digitais são equivalentes aos convencionais, tá? Então, assim, tudo que eu consigo ver no digital, eu consigo ver no convencional. Já falamos sobre as vantagens aí dos sensores digitais. E para hard grids, pessoal, quais são as tarefas diagnósticas, coisas que eu consigo fazer aí com o meu sensor digital? Tarefas diagnósticas para endodontia. Eu consigo determinar o meu comprimento de trabalho, onde o sistema digital funciona tão bem ou melhor do que os filmes intrabucais. Eu consigo fazer diagnóstico e reparação, por exemplo, eu vou avaliar uma reabsorção. Eu tratei o dente, ele tinha uma reabsorção inflamatória externa, uma reabsorção periapical, por exemplo, uma lesão periapical que causou uma reabsorção. E aí eu fiz o tratamento endodôntico e eu observei ali que houve um preenchimento, um reparo ósseo na região onde tinha aquela lesão. Eu posso determinar isso fazendo subtração digital. Eu vou pegar meu raio-x inicial, o raio-x da obturação, digamos assim, né? O raio-x final da obturação. Eu vou comparar dali a 6 meses, faço um outro raio-x com posicionador bonitinho, mesma tomada radiográfica, coloco um sobre o outro no meu software, lá no meu programa, e eu consigo fazer uma subtração digital para ver o quanto de osso preencheu. Isso com o meu sensor digital, tá? E também, pessoal, tem muitas atribuições não só dos sensores digitais, mas das tomografias, né, cone beam ou feixe cônico, que são sinônimos, né,
que eu consigo utilizar na endodontia, certo? E aí a gente tem várias ferramentas que a gente pode lançar a mão quando a gente está falando de tomografia, mas isso é um assunto para daqui a pouco. Então, técnicas radiográficas, pessoal, isso cai muito em concurso. Vamos lá, técnica da bissetriz ou Siesinski ou cone curto. Já caiu na aeronáutica várias vezes aí os sinônimos. Então, bissetriz, Siesinski ou cone curto. O feixe de raio-x passa perpendicular à bissetriz entre os planos formados pelo plano do filme e do dente, tá? Se eu errar a técnica da bissetriz, o que acontece? Vai produzir alongamento, encurtamento, superposição da asa do grampo, ausência de nitidez. Então, pessoal, para evitar esses errinhos, eu acabo lançando mão do paralelismo, porque aí eu uso um cone posicionador. Então, a técnica do paralelismo é o cone longo, são sinônimos, tá? Onde o filme vai ficar paralelo ao plano do dente, porque eu estou usando um dispositivo que vai deixar esse filme mais paralelo. Isso me leva a errar menos a técnica, tá? Só que como eu uso um cone, um posicionador, por exemplo, e aí ele vai na boca do paciente, tem a argolinha aqui onde eu encaixo o meu tubo de raio-x. Com isso eu aumentei a distância focal. Se eu não tivesse aquele posicionador, provavelmente eu ia colocar o raio-x coladinho no rosto do paciente. Aumentando essa distância focal com o uso do posicionador, o que acontece? Eu preciso aumentar o meu tempo de exposição, aumenta a radiação. Então, os autores falam que esse aumento aí da distância focal está em torno de 40 centímetros. Tá bom, pessoal? Aí, falamos lá no início, agora vamos exemplificar mais, então peguem o bloquinho de anotações de vocês, façam as anotações, porque cai muito. Variação angular. Vamos falar primeiro da variação do ângulo horizontal, que é a técnica de Clark. Tá? Esse recurso ele é muito utilizado quando a gente quer, já que o meu raio-x é bidimensional e eu preciso ter uma ideia tridimensional do meu sistema de canais, eu vou fazer uma variação. Vou fazer aí uma técnica de Clark, mudar o ângulo horizontal para eu ter essa noção de profundidade, né? Então eu consigo localizar mais perfeitamente algumas estruturas em relação a outra quando eu faço Clark. E aí, pessoal, anotem aí, regra do SLOB, S-L-O-B, SLOB. O objeto mais afastado do cilindro do posicionador vai se deslocar no sentido onde eu deslocar o meu raio-x. Traduzindo isso, pessoal, o objeto que está por lingual vai sempre acompanhar a mudança do feixe de raio-x ou cabeçote. Os alunos me falam assim, Mirella, às vezes eu erro uma questão, né? Então eu vou dar um exemplo prático aqui, pessoal. Quando eu tenho uma perfuração, eu sei sempre se ela está por mesial ou por distal, porque fazendo meu raio-x, essa noção de mesial distal, o meu raio-x me dá legal. O que ele não dá legal é a noção vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual. Aí eu preciso lançar a mão dessa variação da técnica de Clark para ter essa noção de profundidade. E o que eu faço? Vou fazer uma dissociação. Vou colocar ali o meu feixe centralizado, aí eu vou jogar para mesial. Se eu jogar para mesial e o objeto, por exemplo, a lima, se deslocar junto para mesial, significa que a perfuração está por mésio lingual, porque ela acompanhou a minha mudança do feixe de raio-x. Se essa lima se deslocar e ela for para o lado contrário, for para distal, aí significa que ela está por vestibular, porque ela foi para o lado contrário. Sempre que acompanhar a mudança do feixe ou do cabeçote, feixe e cabeçote é a mesma coisa, tá, pessoal? Para onde eu empurrar o cabeçote, o feixe de raio-x vai junto. Quando acompanhar a mudança, está por lingual, regra do SLOB. Se for para o lado contrário, está por vestibular. Tá? Então, com isso a gente mata muitas questões. Às vezes vem um texto gigante que é só para ver se está por vestibular ou por lingual, tá? Então, regra do SLOB. Então, se eu mudei a minha angulação horizontal, eu fiz técnica de Clark. O cabeçote vai para a direita ou para a esquerda, para mesial ou para distal. Se eu mudei a angulação
vertical, movimentei o cabeçote para cima ou mais para baixo. Aí eu fiz uma mudança do ângulo vertical. Aí não é Clark, aí é o quê? LeMaster. Também cai muito em concurso, tá? Então, ela é um recurso que a gente utiliza, a técnica de LeMaster, para deixar o filme mais paralelo com o dente, com o uso de um roletezinho de algodão. Às vezes eu vou utilizar isso para fugir do processo zigomático. Vou radiografar a área de premolar e primeiro molar, por exemplo, e o zigomático fica bem em cima do ápice. Eu não consigo enxergar se o meu comprimento de trabalho está legal ou fica sobreposto à asa do grampo. Aí o que eu faço? Coloco um roletezinho de algodão atrás do filme radiográfico para deixar ele mais paralelo, peço para o paciente segurar e radiografo. Com isso eu diminuo a angulação vertical e consigo enxergar aquilo que eu quero, né, fazendo a técnica LeMaster. Então falamos diferença de Clark para LeMaster, cai bastante. E aí, pessoal, dentro da endodontia, a gente tem a técnica triangular do rastreamento, que é esse exemplo da perfuração que eu dei. Então, a técnica triangular do rastreamento, ela é uma adaptação de Clark, tá? Então, eu vou fazer 3 tomadas radiográficas, uma orto centralizada, orto radial, uma mesio radial e uma disto radial. De posse desses 3 raios-x, pessoal, eu vou fazer uma análise e aí eu vou conseguir determinar se o meu objeto, o objeto que eu estou querendo ali enxergar, ele está por vestibular ou por lingual, certo? Baseado naquilo que eu expliquei. Se eu fizer raio-x centralizado, orto radial, aí eu desloquei o meu feixe de raio-x ou o meu cabeçote para mesial e o objeto acompanhou essa mudança para mesial, significa que ele está por mésio lingual, certo? Então isso é muito útil quando a gente quer localizar aí instrumento fraturado, em qual parede que está, perfurações. Então essa se chama técnica triangular do rastreamento. Foi proposta por Bramante e ela nada mais é do que uma adaptação da técnica de Clark, certo? Para localizar perfurações, curvaturas, enfim. Às vezes em endodontia eu também uso raio-x interproximal, não é muito frequente, mas quando eu quero verificar a distância do teto soalho, quando eu quero verificar cálculos ou nódulos pulpares, recidivas de cárie, materiais forradores, né? E uso também a panorâmica quando eu quero planejar uma cirurgia parendodôntica, por exemplo, preciso ter noção aí de estruturas mais nobres, né? Então, uma melhor relação das estruturas anatômicas, só que o raio-x panorâmico ele apresenta uma nitidez insatisfatória, certo? Vamos lá. Então, a gente já falou aí das vantagens dos sensores digitais, falamos do raio-x convencional, falamos das técnicas e já falamos aí das limitações, né, pessoal, que ele é um exame bidimensional de uma estrutura que é tridimensional, mas vamos falar agora de uma limitação real, tá? Quando eu tenho lesões em tecido esponjoso, elas podem acabar não sendo visíveis radiograficamente. Essa visualização ou não da lesão não depende do volume, volume perdido de tecido calcificado, ou seja, eu posso ter uma mega lesão em osso esponjoso e ela não ser visível, tá? O que vai determinar se eu vou enxergar ou não essa lesão no meu raio-x? Depende da composição mineral do tecido perdido. Vamos dar um exemplo. Se para um tecido calcificado que tenha um alto conteúdo mineral, eu preciso de uma pequena destruição desse osso, por exemplo, para eu enxergar no meu raio-x. Vamos lá para a prática. A lesão ela é mais prontamente visualizada quando está no osso cortical, porque é um osso com elevado conteúdo mineral. Ela é um pouco menos facilmente localizada, visualizada na região endosteal, no miolinho ali. E ela é menos ainda visualizada na estrutura esponjosa, que é aquele osso menos mineralizado. Então não é o tamanho da lesão, anota aí, não é o tamanho da lesão que produz visualização radiográfica, tá, pessoal? É volume, composição mineral, certo? Se o tecido for muito calcificado, pode ter uma perda óssea pequenininha, como ele é muito mineralizado, eu já vou enxergar no meu raio-x. Assim como eu posso ter uma grande perda óssea num osso esponjoso, que não é um osso tão mineralizado, e eu não enxergo no meu raio-x, certo? Isso é muito cobrado, a prova da FAB já cansou de cobrar, quem sabe aparece esse ano aí na prova da Marinha.
além de que já falamos das outras limitações, comprime estruturas tridimensionais, produz ruído anatômico, que é uma diferença, é uma dificuldade na diferenciação de estruturas em relação à sua densidade. É difícil manter uma perspectiva temporal com raio-x, mesmo sobre o uso de posicionador, né? Quando eu não consigo padronizar muitas vezes os meus exames radiográficos, e ele produz uma certa distorção geométrica, tá? Então aí, pessoal, em relação a essas lesões aí, o Cohen ainda faz um adendo em relação ao que eu enxergo e o que eu não enxergo no meu raio-x, tá? O que o Hargreaves fala? Lesões radiolúcidas são resultantes da perda de mineralização óssea, ok, ele concorda com Lopes e Siqueira, e elas podem se formar ao longo de qualquer parte ou qualquer estrutura da anatomia da superfície da raiz. E ele fala que além do osso perdido ter que ser bastante mineralizado para eu enxergar, esse conteúdo mineral, essa perda tem que ser na ordem de 30 a 40%. Se ela for menor que isso, dificilmente eu vou enxergar. Agora, vocês concordam comigo que uma perda de 40% da estrutura óssea de mineral desse osso é bastante, não é mesmo? Então, precisa aí ter uma perda elevada desse conteúdo mineral e não massa óssea, tá? Tá bem certinho isso na cabeça de vocês? Espero que tenha ficado bem explicadinho. E aí, pessoal, como eu já vi que o meu raio-x tem essas limitações, muitas vezes eu vou lançar mão do quê? Da tomografia para me ajudar. Tomografia computadorizada de feixe cônico ou tomografia computadorizada Cone-Beam, ela é mais sensível, ela detecta mais lesões periapicais, principalmente na área de molares e premolares, quando comparado ao raio-x periapical. Então, os autores eles são bem categóricos, eles não falam que ela detecta mais em qualquer grupo de dente ou em qualquer espessura óssea, enfim, fala na área de molares e premolares. Durante uma exposição aí do feixe eu vou falar ali, Gabi Sena está perguntando a referência que está sendo utilizada. Então, Lopes e Siqueira, 2015, e Kenneth Hargreaves, Cohen, Caminhos da Polpa, 2017, tá? É o que nós temos de mais atual aí nas bibliografias dos livros, tá? Durante a exposição do feixe cônico, de raio-x na tomografia, esse raio-x gira numa ordem de 180 a 360 graus, tá? Ao redor da cabeça do paciente numa única varredura. E aí tem exames ultravelozes, né? Inicialmente esses exames duravam de 10 a 40 segundos e hoje já se sabe que tem equipamentos que fazem com que esse exame aí ele dure cerca de 3 a 5 segundos. Isso é muito rápido, tá? E esses exames de tomografia, assim como o meu raio-x, podem ser colimados. Então aí eu consigo diminuir também a minha área de exposição, eu coloco só aquilo que é de interesse e diminuo a radiação, eliminando o ruído anatômico, sobreposição de estruturas. Vamos lá, vamos comparar agora, pessoal. Se Lopes e Siqueira, nosso autor brasileiro, então ele é brasileiro como nós, então para aqui no Brasil, a tomografia ainda é um exame de alto custo. Não é mesmo? Quando a gente pede para o paciente, por favor, faz uma tomografia lá, ele chega a dar uma chorada, nossa, quase R$300, né? Mas o Cohen é americano, lá as coisas eles têm até tomógrafo dentro do consultório, né? Então, para eles é um exame de alto contraste, baixo custo, com baixa dose de radiação. Sempre lembrando, né, pessoal, baixa dose de radiação, quando eu comparo tomografia Cone-Beam com uma tomografia convencional, por exemplo, uma espiral é uma tomografia de abdômen, né? Uma tomografia de abdômen eu vou usar muito mais radiação do que uma Cone-Beam. Então, para Cohen, alto contraste, baixo custo, veloz, resolução. A resolução é mais baixa do que a do raio-x digital, tá, pessoal? Não confundam. Apesar de ser um exame 3D, que eu consigo girar a imagem no meu computador e enxergar sobre todos os planos, né, sagital, todos os cortes, espessuras, é um exame com menor contraste do que menor resolução, desculpa, do que o raio-x convencional. Para Cohen, a tomografia também não gera artefato. O que é o artefato? São estruturas indesejáveis ali, por exemplo, quando tem uma estrutura com alta densidade, é como se tivesse uma fotografia da tomografia e aquela estrutura de alta densidade ela estoura, como se fosse um pixel estourado
que eu enxergo na minha tomografia, certo? Isso é um artefato, acontece muito quando tem cone de gutta-percha e pino metálico, que aí fica como se fosse um clarão, um borrão na tomografia. Para o Cohen, ele fala que isso não acontece. Lopes e Siqueira já fala que é uma limitação, a gente sabe que isso aqui no Brasil, nos nossos exames, sim, eles acontecem. Então, principal diferença aí entre os autores. O americano, baixo custo, o brasileiro, um exame de alto custo, tá? Mas eles concordam que é um exame bem legal. Para o Cohen, não gera artefato. Para o Brasil, aqui, Lopes e Siqueira, sim, gera artefato. Então, eu consigo capturar centenas de imagens a partir ali de um corte de tomografia, né? E com isso, pessoal, eu produzo um volume esférico, um cilindro de dados, que é, digamos assim, a nossa base de dados da tomografia, que é o campo de visão ou FOV, F-O-V, que é Field of View, tá? Então, através dessa unidadezinha de medida que a gente vai determinar algumas coisinhas, né? Por exemplo, princípios de tomografia computadorizada de feixe cônico, está descrito lá no Hargreaves, tá, pessoal? Quais são os 3 importantes parâmetros que eu preciso levar em consideração quando eu vou fazer uma imagem de feixe cônico? Vamos lá. Tamanho do voxel. O voxel é, digamos, o pixel, só que da tomografia, trazendo aí para a realidade, tá? Campo de visualização, que é isso que a gente acabou de falar, o FOV, que vai determinar muita coisa do meu exame, e a espessura da fatia ou a acurácia da medida, que também vai determinar qual é os cortes ou a espessura dos cortes que eu quero fazer, certo? Dependendo do meu objetivo de imagem, né? Se eu vou planejar uma cirurgia parendodôntica, se eu estou procurando alguma perfuração, enfim, depende do meu objetivo. Aí, para selecionar o FOV, que é um desses 3 parâmetros, vai depender de outros 3 parâmetros. Então, para selecionar o meu campo de visão, eu preciso saber qual é o meu tipo de diagnóstico, que é o mais importante. Então, para diagnósticos em endodontia, eu posso usar um FOV limitado, um FOV pequenininho. Por quê? Eu não quero ver grandes estruturas, eu não quero ver relação crânio-facial, eu quero ver estruturas anatômicas bem pontuais, ali a raiz, o ápice, o soalho, enfim. Então, tipo de diagnóstico é um dos parâmetros mais importantes para selecionar o FOV. Para endo, eu uso um FOV pequenininho, porque a área que eu quero enxergar é uma área muito pequena. Tipo de paciente também interfere, tá, pessoal? Vai ser diferente para selecionar o meu FOV se é um paciente obeso com 150 quilos ou se é uma criança pesando 30 quilos. Isso também vai pesar na minha decisão, tipo de paciente, se é gordinho, se é magrinho. E os requisitos de resolução espacial que eu quero atender com o meu exame também. Então, todos esses parâmetros, pessoal, tamanho do voxel, seleção do FOV, espessura da fatia, acurácia da medida, são os princípios de tomografia, tá? Então, eu utilizo esses princípios para determinar o que eu quero com o meu exame. Então, aí, se o meu exame é para planejar uma cirurgia parendodôntica, eu vou determinar o meu tamanho do voxel, eu vou determinar o meu campo de visualização, se ele é limitado ou se ele é maior, né? E aí, falando exatamente agora de campo de visualização ou FOV, na endo a gente trabalha com um sistema de volume pequeno, uma visualização de até 5 centímetros. Vamos lá, pessoal, ó. 5 centímetros aqui na régua. Esse tamanho aqui já é o suficiente para a gente enxergar o que a gente precisa em endodontia, né? Porque na endo a gente trabalha em milímetros. Então, 5 centímetros tá ok. Digamos que eu estou planejando uma cirurgia parendodôntica, aí eu preciso enxergar um pouquinho mais. Ok, vamos trabalhar com FOV de arco único, que é de 5 a 7 centímetros. Esses 2 parâmetros já são suficientes para endo. Sistema de volume pequeno, que é até 5 centímetros, e sistema de arco único, que é o FOV de 5 a 7 centímetros. Se eu quiser aumentar ainda a minha área, né, de visualização e de captura da imagem, quiser trabalhar aí com FOV interarcos, vai ter de 7 a 10 centímetros. FOV maxilofacial, 10 a 15 centímetros. E um FOV crânio-facial, que eu quero ver tudão, maior que 15 centímetros. Aí já é mais para as questões ósseas, enfim, grandes cirurgias ou planejamentos ortodônticos, não é mesmo?
Então, por que a gente deve usar um FOV pequeno em endo? Quanto menor o FOV, menor a radiação. Já que eu quero ver uma área pequenininha, por que eu vou expor o meu paciente a um FOV grande, que vai levar a demanda de uma grande dose de radiação? Não faz sentido, né? Então, nunca vou usar um FOV grande se não tiver sinais e sintomas que justifiquem. Agora, eu estou pesquisando uma neoplasia expansiva em mandíbula, preciso enxergar mais. Aí sim, eu vou usar um FOV maior, vai me dar uma área de visualização maior, vai demandar um pouco mais de radiação. Os aparelhos com FOV pequeno, então, são mais indicados para a endodontia, em função de todas as características aí que a gente já falou, certo? Então, a tomografia, ela produz mais radiação do que o raio-x convencional. Sim, mas ela produz menos radiação do que uma tomografia convencional. Então, tomografia cone beam, que é a que a gente utiliza na odonto, produz menos, expõe menos o paciente à radiação do que uma tomografia convencional, certo? Vamos adiante aí. Então, o Lopes e Siqueira, que é o nosso autor brasileiro, pessoal, ele fala dos dois tipos de artefatos que podem ser gerados com a tomografia. Só retomando, para hard breeds, que é o do Cohen Caminhos da Polpa, não gera artefato. A tomografia é o exame perfeito. Aqui no Brasil a gente sabe que tem algumas limitações, né? E essas limitações que a gente chama de artefato, que eu expliquei que é aquele, parece um pixel que estoura, né? Na fotografia, digamos assim. O Lopes ele chama de distorção de estruturas metálicas, que é o artefato em taça, por exemplo, o pino metálico cimentado lá no canal. Quando eu faço o raio-x para investigar uma fratura, o pino metálico estoura, né? E não que o pino vai estourar na raiz, tá, pessoal? É só a imagem que parece estourada, fica aquela coisa esbranquiçada. E aparecem estrias e faixas escuras entre duas estruturas com densidades muito parecidas, né? Então, essas são os principais artefatos que o Lopes e Siqueira relata aí. E a questão da resolução que a gente já conversou. Então, quais as aplicações da tomografia, pessoal, na prática endodôntica? Para que a gente pode utilizar a tomografia na realidade, né, da endodontia? Vamos lá. Detecção de lesão perirradicular, por exemplo, o paciente está com uma sintomatologia persistente, eu não consigo enxergar nada no meu raio-x, não tem destruição óssea, laminadura intacta, não tem nada estranho. Vou lançar a mão ali, vou lançar a mão da minha técnica de cone beam, né, da tomografia, para avaliar a lesão perirradicular, porque eu sei que ela é mais sensível na área de molares e pré-molares. A avaliação de locais cirúrgicos em potencial. Aí está perguntando, cone beam tem menor radiação que panorâmica? Não, raio-x sempre vai ter menos radiação do que uma tomografia. A cone beam, ela vai ter menos radiação do que uma tomografia convencional, tá? Do que, por exemplo, se eu for radiografar ali o meu abdômen, né? Um exemplo. Eu utilizo a tomografia também para avaliar locais cirúrgicos em potencial. Então, eu vou fazer uma cirurgia parendodôntica, vou ali fazer uma tomografia da área para avaliar perda óssea, proximidade com outras estruturas, né? Vou avaliar e fazer um manejo, né, do trauma dentário. Por exemplo, teve uma fratura de rebordo, a gente sabe que é muito difícil a fratura do processo alveolar, por exemplo, aparecer no raio-x, porque eu preciso que o feixe incida diretamente sobre essa fratura para ele ser visível. Então, eu preciso aí, lanço mão da minha tomografia para me ajudar nesse diagnóstico. Avaliação da anatomia e de canais radiculares, aqueles canais bizarros lá, 5, 6 canais, um mini molar, que é o pré-molar com 3 canais, né? Então, lanço mão da tomografia também. Diagnóstico, avaliação e tratamento das reabsorções radiculares, porque eu consigo comparar melhor ali, se eu conseguir selar, por exemplo, teve uma comunicação, uma reabsorção interna que se tornou perfurante, né, que comunicou, consigo melhor ter noção dessa estrutura com a tomografia. Diagnóstico de fratura vertical, porque no raio-x muitas vezes eu não consigo identificar a fratura, né? E muito menos trinca, lanço mão da tomografia. Avaliação e manejo da dor orofacial complexa e das complicações endodônticas. Então, eu lanço mão da minha tomografia quando o bicho pega, né? E avaliação dos resultados do tratamento endodôntico. Os autores, eles concordam aí
que todo tratamento endodôntico deveria ser acompanhado, né, a evolução do tratamento depois que eu obturei, com tomografias, porque é um exame mais sensível, mas a gente sabe das limitações, principalmente em função da radiação e do custo. Mas eles concordam que seria um ótimo método de avaliar resultados do tratamento endodôntico. Certo? Então falamos muita coisa sobre raio-x, tentei fazer aqui o máximo nessa 1 horinha, agora vamos aplicar nos exercícios. Antes disso, enquanto eu tomo uma água, vocês corram lá no site do MCA, coloquem o cupom. Rafa, coloca o cupom aí de novo, acho que é aniversário MCA, né? Você vai ganhar 30% de desconto nos nossos cursos. Então, tem curso regular de odontologia, tem curso para PM, tem os cursos específicos comigo de endodontia, endomarinha, tem curso do exército, enfim, tem muita opção lá, dá uma olhadinha. A Regina tá perguntando se trinca pode ser visualizada na Conibim. Olha, Regina, trinca é difícil de ser visualizada em qualquer exame, né? Então, muitas vezes, mais vale lançar a mão no microscópio operatório do que num exame que vai submeter o paciente aí a uma dose de radiação. Então, sempre que... Isso aí, cupom aniversário MCA, tá? Então, sempre que eu estiver desconfiada de uma trinca, eu vou primeiro tentar lançar a mão aí do meu exame radiográfico, não conseguir ver nada, aí eu lanço mão do meu microscópio óptico operatório, que é um exame aí que eu sei que nem todo mundo tem, né? Mas se eu não conseguir, não tiver acesso, aí eu vou tentar uma tomografia. Nem sempre eu consigo ver, nem na tomografia, a questão das trincas, tá? Ó, o Rafa tá falando aí que tem 30% de desconto em todos os cursos e que pagando à vista, em boleto ou transferência, ganha mais 10. Jesus, gente, aproveitem aí que tá de graça. Quando eu era aluna não tinha essa promoção, não. Então vamos lá, vamos aplicar em algumas questões, tá, pessoal? Questãozinha básica. CADAR 2020, tá? Então, a prova da aeronáutica do ano passado. Para quem não sabe, o CADAR sempre utiliza a data com um ano na frente, né? Porque para quem vai cursar em 2020, então fez a prova em 2019. A técnica radiográfica mais utilizada pelos endodontistas, por ser de fácil manipulação e rápida obtenção, é baseada na lei isométrica de Ciesinski. Eu já poderia parar por aí. Qual é o sinônimo de Ciesinski? Mas vamos lá. A respeito dessa técnica, é correto afirmar que a modificação do comprimento do cone e a angulação dos raios durante as tomadas radiográficas são: letra A, Ciesinski é cone curto e a modificação é o paralelismo. Letra B, é cone curto e é bissetriz. Letra C, é cone longo e paralelismo. Letra D, cone longo e bissetriz. Ciesinski, pessoal, eu sei que é um sinônimo de cone curto. E qual é a técnica que eu utilizo do cone curto? É a bissetriz, certo? Vamos lá. A Associação Americana de Endodontistas, em conjunto com a Academia Americana de Radiologia Bucomaxilofacial, divulgou o documento intitulado Uso da Tomografia Computadorizada em Endodontia, uma avaliação, uma atualização, relacionando as indicações para o uso da tomografia computadorizada de feixe cônico em endo. Sobre as indicações da tomografia em endo, é incorreto afirmar, ou seja, quando que eu não uso a tomografia em endo. Letra A, para rastrear fístula. Letra B, para avaliar reabsorções internas e externas. Letra C, para avaliar anatomia e morfologia do sistema de canais. Letra D, para avaliar transoperatória e pós-operatória complicações do tratamento endodôntico. Então aí, pessoal, gabarito é letra A, né? Porque eu não faço rastreamento de fístula com tomografia. Faço com raio-x, né? Coloco lá o meu conezinho na fístula e levo na parulha de que é a saída da fístula, vou lá para o meu raio-x e aí eu vejo a qual dente que está se relacionando a essa fístula, certo? Então eu não faço rastreamento com tomografia. Todos os outros, avaliação de complicações do tratamento, morfologia dos canais, anatomia, reabsorções internas e externas, eu posso fazer com a tomografia. Vamos para mais uma questãozinha.
Informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma sobre a tomografia de feixe cônico. Vamos fazendo juntos, tá? Eu vou ler a alternativa e vocês vão me dizer se é verdadeiro ou se é falso. Quanto menor o FOV, campo de visão, menor a exposição do paciente à radiação. Certo ou errado? Certo. Então, por isso eu uso um FOV pequenininho em endo para expor o meu paciente a uma dose de radiação menor. Aparelhos de tomografia de maior FOV são mais adequados ao uso em endodontia, pois a área de interesse pode ser capturada pelo seu FOV maior. Errado, né, pessoal? Porque eu uso um FOV menor para endodontia, os aparelhos de FOV pequeno, né, FOV reduzido, são mais adequados para o uso em endo. Porque eu não preciso ver uma área muito grande. Lembrem sempre da reguinha que eu mostrei para vocês ali dos 5 centímetros, tá, pessoal? Terceira afirmativa. Tomografia computadorizada de feixe cônico de arco único tem altura de FOV de 5 a 7. É aquilo que a gente falou lá no início. Arco único, 5 a 7 centímetros. É o máximo que eu vou aí em endodontia, tá, pessoal? A dose eficaz de tomografia computadorizada geralmente é maior do que a da radiografia intraoral, certo? Do que o meu raio-x periapical, né? Mas a tendência é dessa dose se aproximar a do raio-x. Então, com a evolução dos aparelhos de tomografia, a tendência dessa dose é se aproximar aos dos aparelhos de raio-x convencional, certo? Então, uma questãozinha aí que revisou vários conceitos legais, né? Vamos lá. A técnica radiográfica denominada técnica triangular de rastreamento, lembrem lá, a variação da técnica de Clark, utilizada para localização de reabsorções dentárias, perfurações e curvaturas, consiste na análise em conjunto de quais tomadas radiográficas. Então, para fazer uma técnica triangular de rastreamento, eu faço 3 raios-x e analiso eles em conjunto. Faço um raio-x ortorradial, um raio-x mesio-radial, que é o feixe ou o cilindro deslocado para mesial, e um disto-radial, que é o feixe ou cilindro de raio-x deslocado para a distal. Então, orto, mésio e disto. Essa é a resposta certa da minha técnica triangular de rastreamento. Vamos para mais uma questãozinha. Os exames radiográficos constituem peça fundamental para a complementação do diagnóstico em endo, embora apresentem limitações que dificultam sua visualização. Qual a alternativa que apresenta um conceito correto sobre a visualização radiográfica dos tecidos mineralizados? Lembrem lá aquilo que eu falei, não é o volume de tecido que foi perdido, e sim o quanto aquele tecido calcificado, a conteúdo mineral daquele tecido que foi embora, tá? Letra A. A visualização radiográfica está diretamente relacionada com o volume de tecido perdido? Não. A lesão perirradicular que atinge apenas o osso esponjoso não vai ser vista na radiografia, a menos que seu tamanho seja consideravelmente grande? Não, é exatamente o contrário do exemplo que eu dei, né? Então, pode ter uma lesão em osso esponjoso giga, muito grande, e ela não ser visível no raio-x, porque o conteúdo mineral desse osso não é elevado. Letra C. Uma pequena destruição é suficiente para que haja visualização radiográfica em um tecido calcificado que contenha um elevado conteúdo mineral. Certinho, então se eu perder um pouquinho de tecido em osso cortical, por exemplo, que é um osso bem mineralizado, eu já consigo enxergar no meu raio-x, tá? E letra D. A lesão perirradicular é prontamente visualizada no raio-x quando está no osso cortical e não é visualizada na região endosteal. Ela é menos visualizada, mas ela pode sim ser visualizada mesmo que em osso endosteal, que é a região do miolinho ali, certo? Então, pessoal, a gente fez algumas questõezinhas, vimos vários aspectos, vários conceitos relacionados a raio-x de interesse endodôntico, revisamos Lopes e Siqueira, revisamos Kenneth Hargreaves, que é o livro ali que o pessoal está perguntando, com Em Caminhos da Polpa. Pessoal, essa edição que eu estou falando aqui é a última, tá? 2017. Esse capítulo, que é o capítulo 2 de interpretação radiográfica lá do Kenneth Hargreaves, ele é um capítulo muito legal,
tá? Então quem não tem o livro aí, adquira, vale a pena. É um livro que tem algumas controvérsias aí, os endodontistas já estão mais ligados aí, que tem umas coisinhas um pouco estranhas, mas esse capítulo, pra mim, esse e o controle da dor são os melhores capítulos que tem nesse livro, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado esse momento, foi uma horinha muito proveitosa pra mim. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, quem não aprendeu nada que tenha revisado, tá? Quero agradecer demais aí o Marco Aurélio, dizer que a gente tá junto, estamos juntos aí desde 2016, né, Marco, que nós nos conhecemos, quando eu fui aluna MCA, né? Eu vejo aí várias mãozinhas conhecidas das minhas amigas, dos meus alunos que viraram amigos, né? Então, muito obrigada. Rafa, que tá aí do outro lado, deu tudo certo na nossa transmissão. Aniversário MCA em caixa alta, esse é o cupom para quem não é nosso aluno, vai lá no site adquire. E espero que em breve a gente possa retomar aí as nossas aulas presenciais para aqueles que podem, ou as nossas videoaulas gravadas no estúdio, tá? Porque aqui a gente tá com um estúdio improvisado, olha, eu tô com uma lâmpadazinha aqui, um chroma aqui no fundo, o computador aqui embaixo, né? Então a gente vai fazendo aí do jeito que dá, né, pessoal, para que a gente não pare os nossos estudos, tá? Muito obrigada! E quem não conhece ainda o nosso curso, dá uma passadinha lá no site MCA. Eu sou a professora Mirella Barreto, endodontista, e espero muito que vocês tenham gostado. Tá bom? Um beijão e até a próxima. Deixem algumas sugestões aí depois pro Rafa via direct do MCA mesmo, de alguns assuntos de endodontia que seja do interesse de vocês. De repente a gente pode fazer mais encontros aí. Tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.